Muito que bem, senhoras e senhores, começamos mais uma edição do Talking DI. A gente recebe hoje no nosso estúdio o pré-candidato a deputado federal pelo Progressistas, André Calai, para falar um pouco mais sobre a sua pré-candidatura, a pré-campanha que tem desenvolvido, as caminhadas, entre outros assuntos, e as pautas que ele defende e pretende trabalhar caso seja eleito. André, seja muito bem-vindo. Bom dia, Vitor. Bom dia a todas as pessoas, nossos telespectadores, todo mundo que está acompanhando aqui esse podcast do Jornal Diário do Iguaçu, com grande circulação no oeste de Santa Catarina, que é um orgulho para Chapecó e para toda a região. Perfeito, André. Então, começar falando um pouco sobre a sua pré-candidatura, né? Quais são os motivos que te levaram, colocaram o seu nome à disposição como pré-candidato? Vitor, a gente tem um trabalho de longa data, uma militância de longa data dentro do Partido Progressista, o Partido Esperidião Amin, o Partido do Altair Silva, o Partido do número 11, o partido que fez muito bem por Santa Catarina. E a gente tem trabalhado há muitos anos no partido, tem feito desde o movimento da juventude progressista, passando por várias áreas do partido, e ultimamente a gente acabou intensificando dos 3 últimos anos para cá os contatos regionais, principalmente por causa dessa lacuna, por falta de representatividade regional. O nosso partido está sem deputado federal na região oeste Santa Catarina desde 2012. Né? Na última eleição, pela primeira vez na história, o Progressistas não elegeu nenhum deputado federal. Então, naquela época, após aquele período eleitoral, conversando com as lideranças mais jovens do partido, com o deputado Altair Silva, com os prefeitos, com os vereadores, a gente começou a se preparar, andar mais, visitar mais. Ajudamos muito na eleição municipal para chegar agora em 2026 com tamanho para ir para uma eleição com viabilidade eleitoral. Uhum. E o senhor acredita que por quais motivos que o Partido Progressistas ele foi perdendo a representatividade aqui no Oeste? Ele perdeu a representatividade, não conseguiu Uhum. eleger um deputado federal muito porque nós somos o partido da direita. O Sim. partido direita raiz. Hoje o PL está na direita. Se diz de direita, mas o PL foi 2 vezes vice do Lula. Né? O PP nunca foi visto Lula. O PP é a Arena, é o PDS, é hoje o Progressista. É o partido lá do regime militar. O partido sempre foi da direita, o MDB era a esquerda, né? Que existia aquela polarização do MDB que era o antigo MDB, hoje MDB, com o PDS. E o nosso partido é muito direitista, virou muito bolsonarista. Na última eleição, nós éramos do 11, mas votávamos 22. Então, na eleição, o que aconteceu? O pessoal votou para federal 22, para deputado estadual no 11, e o restante tudo 22. Pulou quando votou no Esperidião Amin para governador e presidente no Jair Bolsonaro. Então, nós mesmo, essa história de direita, de intensificar, de falar cada vez mais de direita, nós acabamos pulverizando e os nossos votos acabaram não ficando nas candidaturas da região. Outro problema que a gente teve há 4 anos atrás foi lançar 4 candidatos a deputado federal numa região que não comporta 4 Uhum. candidaturas. Nós lançamos o Itamar, a Jaiana, o Berto e mais uma candidatura em Videira. 4 candidaturas numa região que tem capacidade de, no máximo, eleger um deputado federal. Hoje, para a eleição de 2026, não. Nós temos uma única candidatura da Federação União Progressista, que é o nosso nome, hoje pré-candidatura, mas que será candidatura a Uhum. partir do dia 30, após a convenção, de curitibanos Adnir Cerqueira. Então, tu faz um movimento tu vai para uma eleição com chances reais de vitória, com chances reais de conseguir um mandato em Brasília, por causa de organização partidária. Nós erramos no passado e estamos acertando agora no presente. Uhum. Perfeito. E falando a nível ainda nesse cenário de partido, eleições, o Progressistas, há algum tempo, foi falar que havia também uma divisão no partido entre apoiar o Jorginho Melo ou apoiar o João Rodrigues. Hoje, como é que você vê conversando? Já tem mais uma união, principalmente entre os prefeitos? Olha, até dia 4 de julho foi uma conversa. Enquanto tinha convênios para pagar, convênios para assinar, tinha uma adoração, uma paixão muito grande dos prefeitos com Uhum. o governador Jorginho Melo. A base do PP não tinha essa paixão, era uma paixão mais dos nossos prefeitos. E o prefeito tem que prefeitar, ele tem que governar para o seu município, tem que pensar no todo, mas principalmente na sua realidade local. Passou o período do dia 4, as coisas já vão acalmando. A candidatura do Esperidião Amin é abraçada por 100% do nosso partido. A candidatura do Altair Silva no Grande Oeste é abraçada por 100% de prefeitos, vereadores, lideranças. E a nossa pré-candidatura também é abraçada por 100% dessas lideranças, prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, os presidentes, os diretórios municipais. Aquela celeuma lá atrás, fica com o João, fica com o Jorginho, foi um movimento de disputa interna. Uhum. Tem uma questão que Sim. ficou na disputa, ficaram os prefeitos de um lado, o partido de outro. Mas tanto é que o entendimento foi, né, de que nós teríamos
teríamos que ter uma vaga para o Esperidião Amin disputar a reeleição dele ao Senado, e quem nos ofertou essa vaga foi a chapa do João Rodrigues. Inicialmente era para nós estar lá com o Jorginho Melo, mas daí veio um cara lá do Rio de Janeiro, tirou a vaga do Esperidião, tirou o MDB da jogada, e automaticamente tanto o PP como o MDB acabaram caindo nos braços do João Rodrigues. Essa que é a grande verdade, o João que deu espaço, e é com o João que a gente vai disputar a eleição. E nessa, agora, abriu um parênteses para falar do MDB e o PP, acho que é a primeira vez que estão juntos na majoritária, né? E essa rivalidade, uma rivalidade boa, assim, né? Disputas entre o Esperidião Amin e Luiz Henrique. Como é que hoje vocês veem isso? É uma coisa muito engraçada. Se tu me perguntar, eu nasci em Mondaí, me criei na cidade de Ceará. Nesses dois lugares sempre teve uma divisão histórica, uma disputa histórica, uma rivalidade histórica entre o PP, né, e o MDB. Então, vai ser a primeira vez que nós vamos estar juntos nesses municípios. Mas se nós pegar aqui na região, vamos aqui pertinho, Coronel Freitas, é PP com MDB, hoje é MDB com PP, vamos a Jardinópolis, é a mesma coisa, podemos ir aí para o Mirim, aqui, que é pertinho, no município de Serra Alta, são N cidades que já existe essa coligação, que o pessoal já anda junto, já governa junto, já disputa eleição junto. E até nós já começamos a conviver com o pessoal do MDB, e até eu brinquei esses dias num evento que ninguém me mordeu, ninguém me tirou pedaço. Então, a convivência é uma convivência muito boa, são dois partidos grandes, dois partidos históricos e, principalmente, dois partidos com muita raiz e que já fizeram muito por Santa Catarina. Agora, a gente tem toda a campanha política para aparar algumas arrestas que ainda possam ter ficado, mas na grande maioria elas já foram todas elas sepultadas, está tudo redondinho, tanto o PP abraçando o Antídio Lunelli, como o MDB abraçando o Esperidião Amin. Perfeito. E falando sobre o pré-candidato André Calai, quais são as principais demandas que você enxerga aqui no Oeste? Quais são os principais problemas? Olha, Vitor, primeira questão aqui na nossa região que eu vou falar é a questão de representatividade regional. Quando eu falo representatividade regional, vamos lá. A cidade de Chapecó tem quantos deputados estaduais? Apenas 2. O Altair Silva e a Luciane Carminati. Nós não conseguimos eleger mais deputados. Por quê? Porque o pessoal vota muito mal. O pessoal vota para gente de fora. Vem alguém aqui, conta uma história, deixa uns pila, compra a consciência de alguma liderança, de algum vereador, alguma coisa, e começa a trabalhar para gente de fora. Tu resolve um problema momentâneo do bolso de alguém, mas fica 4 anos de problema por falta de representatividade. Vamos pegar um exemplo. A cidade de Criciúma é menor que Chapecó. A cidade de Criciúma tem 4 deputados federais eleitos. Chapecó tem quantos? 1, o Pedro Cusai. A Carol, hoje, né? A Daniela Maravilha, e só. Toda a região do Grande Oeste tem 3 deputados federais e uma única cidade no sul do estado tem 4 deputados federais. Por quê? Porque eles votam de forma correta, eles votam em representantes regionais, em quem conhece a realidade, em quem sabe onde é que estão os problemas da região. Não adianta eu votar em alguém de Joinville, Criciúma, Florianópolis, Balneário, Camboriú, pessoas que não sabem o que tem em Chapecó, qual é que é a problemática de Chapecó, qual é que é o problema de Concórdia, de São Miguel, de Maravilha. Então, essa é o principal ponto. Primeiro, representatividade regional. Outra questão, agora falando de âmbito federal, nós temos que trabalhar na questão de infraestrutura na nossa região. As estados estaduais, com exceção dessa que vai a Ceará, estão boas, mas as federais não estão boas. Sim. Nós passamos 4 anos do presidente Bolsonaro sem ter grandes investimentos. Nós estamos passando os 4 anos do presidente Lula sem ter grandes investimentos na nossa região. Agora faz uma semana que estávamos com audiências públicas porque vão pedagiar essa 480, 282 e a 153. Primeiro vão pedagiar, primeiro vão cobrar para depois fazer os grandes investimentos. E nem os investimentos ainda nem atendem à necessidade, né? Exatamente, nem um pouquinho. Outra, o governo vai lá, anuncia que vão fazer terceiras faixas, grandes faixas na 282, de Santo Amaro a Lages, mas de Lages a São Miguel do Oeste ninguém fala. Por quê? Falta de representatividade, porque não tem ninguém lá em Brasília brigando, discutindo por coisas importantes. Nós estamos em Brasília única e exclusivamente batendo boca por causa de Lula e Bolsonaro, brigando por direita e esquerda, mas não estamos discutindo os problemas da vida real e não estamos discutindo os problemas de Chapecó e da região oeste Santa Catarina. Outra questão, nós não precisamos do hospital universitário aqui em Chapecó. Esse ano vieram, lançaram, fizeram, mas não tem terreno, não tem projeto, não tem nada e muito menos dinheiro.
É conversa para boi dormir, é só historinha, essa que é a grande verdade. E essa é uma outra tônica que a gente precisa discutir muito, infraestrutura, questão hospitalar de saúde, tanto daqui, pegar a região de São Lourenço do Oeste, que os prefeitos começaram a fazer um grande movimento para a criação de um hospital regional para atender aquela região, porque senão acontece alguma coisa lá em São Lourenço, tu tem que ir ou para Pato Branco ou vir até Chapecó. É uma distância muito longa. E a questão de vida são segundos, são minutos, é questão de muita rapidez. Nós precisamos trabalhar fortalecimento da nossa agricultura, o agronegócio, porque o que move a região oeste do estado é o agronegócio, e nós estamos sem representante defensor verdadeiramente do agronegócio. Falar, fazer discurso do agronegócio, todo mundo faz, mas ser aquele deputado, aquela deputada que defende única e exclusivamente quem trabalha e produz, nós temos falta. Depois que o Colato saiu, depois que o Zonta saiu, depois que o Gubil saiu, nós perdemos os grandes defensores da agricultura. E quem move Santa Catarina é o agronegócio. E o agronegócio está onde? Aqui no oeste do nosso estado. Uma outra questão que a gente tem que discutir muito, que está se falando pouco, é a questão de segurança pública. Nós vivemos no estado mais seguro do Brasil? Sim, nós vivemos. Mas só sair um pouquinho das áreas centrais das cidades, e quando eu digo as cidades, eu não estou falando só de Chapecó. Eu falo de Ceará, eu falo de Pinhalzinho, eu falo de Xaxim, eu falo de Xanxerê, de toda a região. Nós temos um grande problema de segurança pública. Não está acontecendo talvez na minha casa nem na tua casa, mas está acontecendo na porta da casa de muita gente que está nos assistindo. Essa questão das facções, a questão do tráfico de drogas, isso aí tomou conta e nós não estamos discutindo. Está muito fácil. Eu com 18 anos com 16 anos eu posso votar, mas eu não posso ir para a cadeia. Né? Com 16 anos eu posso votar, mas eu não posso responder por um crime. Então, são coisas que nós temos que discutir verdadeiramente lá em Brasília. E essas são pautas que a gente vai estar defendendo, mas principalmente defender as coisas do mundo real. Parar com essa briga Sara de direita e esquerda. Eu sou uma pessoa de direita, eu nunca votei no PT. Nunca, o dedinho aqui nunca apertou no 13. Mas não é por isso, porque eu nunca votei no PT, que eu vou ficar única e exclusivamente brigando com o pessoal do PT ou brigando com o pessoal do PL. O Brasil virou uma briga, virou um Grenal, só discussão. Nós precisamos discutir a nossa economia. Ninguém está falando dos preços do supermercado, ninguém discute o preço do combustível, ninguém discute segurança pública, ninguém discute estrada. Nós só discutimos aquela briga Sara, Lula e Bolsonaro, direita e esquerda. Será que isso que nós estamos precisando? Será que é isso que vai fazer o Brasil melhorar? Eu acredito que não. Eu acredito que o Brasil precisa sentar, o Brasil tem que ser passado a limpo, a gente tem que voltar a discutir os problemas de verdade do nosso país, mas principalmente da nossa região, começando por aqui, para ter a representatividade forte, para chegar em Brasília e cobrar de vez. Perfeito. Falando nesse tema de representatividade, hoje, André, os 3 principais pré-candidatos do governo são daqui da região, né? O João, o Merizio e o Jorginho. Você acha que isso pode fazer com que as pessoas mudem um pouco a visão sobre o Oeste? O estado de Santa Catarina mudou a visão, porque antes eles olhavam para a gente de uma forma diferente, entende? Hoje eles olham para o oeste, para o oestino de outra forma. Hoje eles nos enxergam, outrora não nos enxergavam. Mas por que nos enxergam? Porque lá atrás, há uns anos atrás, se não me engano, foi até a Associação Comercial aqui de Chapecó, as entidades empresariais começaram uma campanha pelo voto pelo Oeste, voto regional, voto regionalizado. Nós aumentamos a bancada de deputados estaduais, aumentamos a bancada de deputados federais. Hoje diminuiu, mas nós conseguimos aumentar. E hoje nós temos as 3 principais lideranças que estão disputando a eleição para o governo do estado, são da nossa região. Um de Xanxerê, um de Chapecó e outro de Joaçaba e Bicaré. Então, muito importante isso. E por que não as entidades não continuarem com esse trabalho, com essas campanhas de voto consciente, de voto regionalizado, da mesma forma que eu falei de Criciúma, lá tem a campanha. Se uma cidade do tamanho de Chapecó consegue eleger 4 deputados federais, por que nós não conseguimos aqui em Chapecó eleger 4 deputados federais da nossa região para ter a representatividade também? Perfeito. André, para a gente já caminhar para o fim da nossa entrevista, assim, tem outros assuntos que eu gostaria de falar. Por que o senhor acredita que o Oeste e o estado de Santa Catarina como um todo, ele acaba sendo esquecido pelo governo federal? Em todos os governos federais, vamos dizer assim. Em todos. A história nos diz isso. Vamos lá. As grandes rodovias que cortam o oeste do estado foram construídas lá no tempo do regime militar, há 40, 50 anos atrás. Elas foram construídas numa época que passava um número X de ônibus, caminhão e carro. Hoje essas rodovias estão sucateadas porque aumentou em demasia a quantidade de veículos transitando, né? Há 4 anos atrás, nós tivemos o presidente Bolsonaro, que foi um presidente que revolucionou, que melhorou esse Brasil, mas, infelizmente,
os nossos representantes, os nossos deputados federais, não conseguiram cobrar o Bolsonaro, porque eles não queriam cobrar o presidente Bolsonaro, eles queriam fazer foto e fazer vídeo. Era só correr atrás do presidente Bolsonaro para fazer selfie. Mas pedir obras para Santa Catarina, ninguém pediu, porque estavam pensando somente nas suas reeleições ou nas suas eleições. Olha o Rio Grande do Sul. Olha o Paraná, o que se transformou o Paraná, quanto o governo do Bolsonaro ajudou o Paraná e quanto o governo do Bolsonaro ajudou o Rio Grande do Sul, quantas obras, quantas rodovias, quantas obras estruturantes foram feitas, e aqui não, por quê? Porque os nossos representantes não foram cobrar. Quando nós tiver pessoas lá em Brasília preocupadas em defender a região, em defender o destino, em defender melhorias para a nossa região, não defender apenas pautas ideológicas, com toda certeza o Oeste vai voltar a ter o protagonismo que ele sempre teve. Nós precisamos novamente voltar a ser protagonistas. Aqui se produz, aqui se trabalha muito, aqui é o celeiro de Santa Catarina. Mas nós não temos representatividade, nós não temos o retorno. Tudo que a gente manda para Florianópolis, tudo que a gente manda para Brasília, volta muito pouco para cá, mas volta muito pouco mesmo, porque nós não cobramos, porque nossas lideranças que estão lá em Brasília não conseguem fazer isso. Elas preferem ficar brigando, e briga não constrói estrada, não constrói hospital e nem ponte. E o senhor é favorável a uma mudança no Pacto Federativo para 100% favorável, sou 100% favorável, não é justo. Nós produzir, eu pagar imposto, você pagar imposto, quem está nos assistindo pagar imposto, nosso dinheiro para o Maranhão, para o Piauí, e para Rondônia, para o Acre, para o Amapá, e nós ficar relegados a segundo plano. Tem que ter uma mudança muito grande, o que tu gera de imposto, o que tu paga de imposto, ele tem que ficar aqui, ele não tem que ir para Brasília, para depois Brasília devolver. É a mesma questão da reforma tributária, que ninguém sabe o que aconteceu. Os caras não sabem nem o que votaram lá, porque se tu sentar e pedir para alguém o que tu votou, o que tu aprovou, eles não sabem responder, e ninguém não sabe nem como é que vai funcionar direito. Essa que é a grande verdade. Então, o Pacto Federativo, ele já deveria ter acontecido há muito tempo atrás, né? E ele atrasa, na minha opinião, a falta desse Pacto Federativo, na verdade, ele atrasa o desenvolvimento do Brasil e principalmente o desenvolvimento dos estados que produzem muito. Perfeito. André, para a gente encerrar essa entrevista, fala um pouco sobre essa dobradinha, essa parceria com o Altair Silva. Exatamente. Hoje não estou mais desempenhando, mas desempenhei durante 8 anos a função de chefe de gabinete do deputado Altair. O Altair foi um grande incentivador, né? É a pessoa que mais me deu força, mais me deu gás aí para ir para a eleição, me deu todas as condições possíveis, foi o meu grande incentivador. E é um orgulho fazer campanha ao lado do deputado Altair Silva, uma pessoa séria, uma pessoa correta, de mãos limpas, que trabalha muito, é o grande defensor, é o único defensor do agronegócio na Assembleia Legislativa, do pequeno e do médio agricultor, né? Então está sendo muito bom. O Altair tem a região admira muito ele, gosta muito do trabalho dele. Ele conseguiu, com o mandato, e mesmo fora do mandato, fortalecer o nosso partido, que antes do Altair ser deputado estadual, o PP tinha chegado no fundo do poço no Oeste, 5 prefeitos. Hoje nós temos 24 prefeitos, 27 vice-prefeitos e 204 vereadores nessa região, graças ao trabalho do Altair. Então é muito leve, é muito bom, é muito fácil fazer campanha. Toda cidade que tu chega, ou tem vereador, ou tem prefeito, ou tem vice-prefeito, tem lideranças para te receber e tem lideranças para te cobrar. Então essa dobradinha com o Altair, para mim, para quem está disputando uma eleição pela primeira vez, está sendo sensacional, está sendo muito boa, e eu tenho muita certeza da reeleição do Altair e da nossa eleição em outubro. Perfeito. André, a gente agradece a sua participação aqui. O jornal fica de portas abertas para novas oportunidades. Eu que agradeço, o Vitor, o nosso amigo Leno, então toda a equipe, né, todos os funcionários, todo o pessoal aqui do Diário do Iguaçu. Muito obrigado por abrir esse espaço, não somente para mim, mas para todos os pré-candidatos, para se apresentar um pouco, para falar um pouquinho dos projetos e para conversar com a comunidade de Chapecó e da região. Este foi o pré-candidato a deputado federal André Calai, falando um pouco sobre a sua pré-candidatura, a pauta, cenário eleitoral, entre outros assuntos. E em breve voltaremos com mais entrevistas e vocês podem acompanhar no canal do YouTube DI Play.